cumprimento de sentença. Boa noite, eu sou a Carla, eu sou acadêmica aqui na Unifaem, estamos no sexto período do curso de Direito e hoje eu vou explicar o que seria o cumprimento de sentença. Bom, o cumprimento de sentença é a fase do processo judicial em que a decisão, ou seja, a sentença, já transitou o julgado. Não consegue mais, não é cabível mais recursos, ela já foi efetivamente executada. Em outras palavras, a gente pode dizer que a parte vencedora busca concretizar os direitos, o que foi lhe garantido pela justiça. Neste caso, qual seria o prazo para o pagamento voluntário? Boa noite, eu sou a acadêmica Maria Aparecida, aqui da Unifaem, também estou no sexto período. O prazo para o pagamento voluntário, Carla, o prazo é de 15 dias úteis. Muito bem. Neste caso, as medidas cabíveis em caso de não cumprimento, quais seriam? No caso do devedor não cumprir esse prazo aí estipulado de 15 dias úteis para o pagamento aí após essa citação em petição inicial, ele vai ser citado, né? Caso ele não cumpra esse prazo de 15 dias, prevê o Código de Processo Civil que ele vai ter que pagar multa de 10% ao credor e ao advogado. Por exemplo, se ele for condenado a pagar R$10.000 ao credor, mais 10% aí ao advogado, nesse caso, ele vai ter que pagar sobre esse valor 10%, que dará o valor de R$1.000, e mais 10% ao advogado. Então, o valor que ele havia sido condenado de 10.000, ele vai ter que arcar aí com R$12.000, R$1.000 a mais para o credor e R$1.000 a mais ao advogado, nesse exemplo citado. Sim, muito bem. Quais seriam as medidas possíveis para o recebimento? As medidas possíveis, quando é feito o processo a petição inicial de cumprimento de sentença, já é lá listado, colocado os bens para que possa ser aí penhorado, conta bancária para ser bloqueada, no sentido de garantia de pagamento desse credor, caso ele não pague dentro desse prazo estipulado. Lembrando que o legislador colocou aí essa multa, retornando de 10%, para incentivar, de 10% ao credor. Se o devedor não pagar, ele vai ter que pagar 10% a mais do valor ao credor e 10% a mais ao advogado, para incentivar ele a pagar dentro desses prazos de 15 dias. Muito bem. Neste caso, a gente poderia usar qual meio de defesa? Bom, o devedor, mesmo na fase de cumprimento, ainda possui um meio de defesa. Qual que seria essa? Ela seria a impugnação ao cumprimento de sentença. Esse é o momento que o devedor pode apresentar contestação, argumentos para contestar a execução, como o pagamento deve ser realizado, algum erro de cálculo ou nulidades na intimação. A impugnação ela deve ser apresentada no prazo de 15 dias úteis após o prazo de pagamento voluntário, ou seja, a gente tem um prazo de 15 dias úteis para ele pagar de forma voluntária. Após o término desse prazo, ele tem mais 15 dias úteis para apresentar a sua defesa. Neste caso, quando usaríamos a expropriação? Bom, é quando o devedor não consegue quitar a sua dívida e nem apresentar uma defesa válida. Os bens vão ser penhorados para serem expropriados. Isso significa que eles vão ser vendidos para que haja forma de obter o valor para quitar essa dívida com o credor. Ele pode ser feito de 3 formas: no leilão judicial, que é a venda dos bens públicos; a judiciação, quando o próprio credor fica com algum bem, móvel ou imóvel, desde que ele seja de valor igual ou inferior à dívida; ou a própria conversão em dinheiro. No caso, esses bens, carro, casa, algum bem de valor, ele pode ser vendido ao valor de mercado, ao público, para ser uma forma de obter
valor em espécie para quitar essa dívida com o credor. No caso de encerramento, quando que acontece o encerramento do cumprimento de sentença? Bom, ela acontece quando a dívida é integralmente paga, os bens são expropriados e o valor é entregue ao credor, ou quando se verifica a impossibilidade de fazer o crédito, ou seja, ele não é conseguir de maneira nenhuma quitar essa dívida. Essa extinção do processo